bem-vindo ao canal. Meu nome é Rose Cortez, sou professora de filosofia e na aula de hoje nós vamos falar sobre a política em Maquiavel. Maquiavel nasceu em 1469 e faleceu em 1527 na cidade de Florença, na Itália. Para a gente entender o Maquiavel, é bacana a gente entender o seu contexto histórico. Ele está vivendo ali no Renascimento e ele vai ser considerado o filósofo moderno mais empenhado na área da política, ou seja, considerado o pai da ciência política moderna. Por que Maquiavel é considerado o pai da ciência política moderna? Porque ele vai entender a política de uma forma mais realista, tirando de lado aqueles ideais que até então, se colocavam que eram os ideais políticos de Platão, de Aristóteles e também dos medievais como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Na época de Maquiavel, a gente tinha aí a ascensão da cidade-estado na Europa como um todo. França e Espanha eram estados que estavam em ascensão por ter um governo mais forte, segundo Maquiavel. Agora, a Itália, ela era dividida em pequenas cidades-estados. E essa divisão, segundo o ponto de vista de Maquiavel, enfraquecia. Ele estava lá na cidade de Florença, uma das cidades mais ricas nas questões de artes, mas com uma política fraca, com governantes que até então estavam sendo fracos e que não estavam conseguindo se manter no poder. Então, o que Maquiavel tenta fazer? Maquiavel tenta ensinar os príncipes a como governar, de que forma governar para se manter no poder. Então, um dos objetivos aí da obra de Maquiavel é a manutenção do príncipe no poder. Para falar sobre a manutenção do príncipe no poder, Maquiavel vai escrever um livro chamado O Príncipe. Não é o primeiro livro de política que Maquiavel escreve. Antes disso, ele vai ter escrito também um livro intitulado A Primeira Década de Tito Livio, onde ele vai defender os ideais da república, por ele ser republicano. Vivenciou muito tempo, com 19 anos ele já era chanceler lá de Florença, um cargo muito importante. Então ele vivenciava a política. O Maquiavel, ele respirava a política, então ele estava inserido nisso o tempo todo. Com a tomada do poder pela família Médici, que governou por muito tempo, por mais de 100 anos, e retomou ao poder, se colocou novamente no poder, depois que a República enfraqueceu, República essa que Maquiavel fazia parte. Maquiavel foi preso e depois exilado numa casa de campo da família. Foi nesse local que Maquiavel escreveu a sua obra mais importante, que eu acabei de falar, O Príncipe, tá? Onde ele vai ensinar os príncipes, ou seja, os governantes, o que deve fazer e o que não deve fazer se quiser se manter no poder, ok? Em relação à época de Maquiavel, a gente ainda vê aí um reforço das monarquias absolutas. Por quê? Estavam crescendo aí os burgos, os mecenas estavam aí financiando obras de artes. Então, a vida na cidade, a vida no burgo, ela era muito rica, era muito promissora. Então, havia um crescimento muito grande e os ideais religiosos, os ideais supremos, eles acabam caindo em relação aos ideais racionais. A gente tem aí um início do que a gente chama de embrião das ideias iluministas, baseado no homem, na racionalidade, no humanismo. Então cai um pouquinho ali aqueles ideais da igreja. A igreja começa aí a sofrer uma queda. E enquanto isso, os ideais racionalistas, os ideais humanistas e os ideais focado no homem começam a crescer. No ponto de vista da política, ocorre a mesma coisa. Maquiavel vai ser um desses filósofos, o primeiro filósofo a se colocar aí em relação às questões políticas e é o precursor aí do que a gente chama de política moderna, ou seja, de filosofia política moderna, considerado então o pai da filosofia, da política moderna, ok? Maquiavel, ele entendia
que o bom príncipe, né, nesse livro que ele escreveu, que eu acabei de citar, que o bom príncipe deveria ter duas coisas, que seria muito bom: a sorte, né, e a sabedoria. Ou seja, que ele coloca nos termos de virtude e fortuna. Para a gente entender bem, virtude é aquela virtude do guerreiro forte, que vai à guerra, que é astuto, que é inteligente. E fortuna é baseado na deusa romana, tá? Entendido como o acaso, a sorte. Então, um bom príncipe, primeiramente, ele tem que ter essa virtude, essa sabedoria, essa inteligência, né? Baseado lá nas virtudes do bom guerreiro. E também tem que saber usar a sorte, saber usar o acaso, deve saber trabalhar com o acaso, se antever, por exemplo, a algumas situações. Se o príncipe vê, né, o governante, se ele percebe que tem uma situação de perigo, ele não deve ficar esperando calmamente, esperando tudo acontecer, esperando o acaso, a sorte se desenrolar de uma forma determinista. Não, ele tem que intervir, ele tem que se colocar, ele tem que ter virtude o suficiente se ele quiser se manter no poder. Maquiavel, ele frisava bem essa coisa. É importante, de repente, você conseguir um equilíbrio entre 50% de virtude e 50% de acaso, de fortuna. Mas dá para o príncipe aumentar essa questão da virtude, dá para o príncipe ser mais virtuoso e se colocar mais e antever e prever muitas coisas que podem ser arrumadas, antes vistas, mais fácil de você se colocar, de você ajeitar aquela situação e não deixar aquela situação tomar uma proporção que depois você não consiga fazer mais nada. Aí ele vai dar o exemplo no livro da febre tísica. É um tipo de febre que, quando está no começo, ela é muito difícil de ser diagnosticada. Depois que ela evolui, ela é fácil de ser diagnosticada, mas difícil de ser curada. No começo, se você consegue diagnosticar, você cura facilmente, mas se você deixa aquilo se protelando e aquilo tomando raiz, depois você não consegue mais com facilidade curar. Então a gente pode colocar esse exemplo nas rebeliões, nas manifestações, por exemplo, que ocorrem. Vamos supor, se você vê o primeiro foco de manifestação e você já tenta acabar com aquela manifestação no começo, separando seus líderes, isolando seus líderes, acabando, usando a força, você consegue prever uma situação que no futuro, né, vai ficar impossível. Se você deixar essa manifestação crescer, você não vai conseguir mais dar conta. Então, o que acontece com o governante aí nesse caso? Ele acaba perdendo o poder. E o objetivo principal da obra é a manutenção do governante no poder. Para quem que Maquiavel escreve O Príncipe? Ele escreve para Lourenço de Médici. Por quê? Como ele está preso, né? Ele era o chanceler da República. Assim que os Médicis tomam o poder, o Maquiavel é preso. Logo começa a escrever esta carta, né? Este livro para Lourenço de Médici, explicando, né, que a ajuda que ele poderia dar para Lourenço de Médici, que as pessoas, né, gostam de presentear o príncipe e tal, mas que ele iria dar um presente que seria muito mais interessante, né? Com outras palavras, ele diz que esse presente é muito mais útil, né? Porque vai abrir o olho dele, que é o governante, para as questões reais, para as questões que acontecem de fato na política. O Maquiavel, ele não está preocupado com os idealismos. Na época, era comum na política os príncipes se preocuparem com as questões dos idealismos, né? Que vinha lá de Platão, de Aristóteles, a questão do bem, da justiça, depois reforçada pelos filósofos medievais, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Então, eram políticas baseadas em ideais, ou seja, você imaginava aquela cidade ideal.
O que Maquiavel faz? Ele escreve o Príncipe baseado em fatos reais, ou seja, na observação de ducados, de principados e de repúblicas reais, naquilo que de fato acontece. Como Maquiavel escreveu antes o Tito Livio, né, a primeira década de Tito Livio, e comentou lá sobre a república, ele prioriza no Príncipe as monarquias, ok? Aí vai falar de monarquias mistas, de monarquias novas, vai falar também de monarquias herdadas. No caso das monarquias herdadas, Maquiavel vai entender que ela é muito mais fácil de levar, porque ali já tem a família do soberano, as pessoas, né, o povo já está acostumado com aqueles soberanos, a respeitar, a honrar. Agora, no caso de monarquias novas e monarquias mistas, aí fica mais difícil. Aí que a gente percebe em Maquiavel a questão da ética, tá? A ética em Maquiavel, na parte política, é uma coisa muito importante para a gente gravar, principalmente para quem vai fazer vestibular, para quem vai prestar o Enem. Por quê? A ética política é totalmente diferente da ética cristã. Da mesma forma que ele pega a política e coloca ali, baseado em fatos reais, naquilo que acontece, na análise de principados de fato que ocorreram, que aconteceram, ele também vai pegar a parte ética e vai falar da ética que realmente ocorre, aquilo que realmente os políticos fazem, aquela forma, aquele costume que eles têm, o que eles fazem de fato quando eles estão governando, quando eles se dão bem e quando eles se dão mal. Então, ele foge daquela ética cristã baseada no bem, baseado na justiça, baseado em não mentir, baseado em não enganar. Então, para Maquiavel, para o político, vale tudo. Vale mentir, vale enganar, desde que isso seja feito para se manter no poder. Então, o príncipe, ele deve ter aparência de bom, aparência de justo, deve evitar ao máximo ser odiado, porém, ele deve fazer tudo ao contrário se for necessário. Essa ética cristã, essa ética dos bons modos, ela deve ser aparência. Agora, de fato, quando o príncipe precisa ser mais enérgico, ele pode usar de artifícios como matar, por exemplo, enganar, trair, não manter a sua palavra, né? Porque o certo é manter a palavra dada, né? Segundo a ética cristã, você tem que ter palavra. Para Maquiavel, quando você está em situações de governo e você precisa não manter a sua palavra, você deve ignorar o que você falou e voltar atrás, porque isso vai fazer com que você se firme no poder. Ele vai fazendo durante os capítulos do livro, são, se não me engano, 26 capítulos, ele vai narrando e explicando ducados, principados, todos que aconteceram, reais, e explicando como bons governos se manteram no poder, e explica essa ética, inclusive de papas da época, né, que eram ligados totalmente à igreja, papa, e mesmo assim se utilizava de meios cruéis para se manter no poder. Tem uma frase que ela é muito famosa, que é atribuída a Maquiavel. Por que atribuída? Porque na verdade não está no livro, mas ela exemplifica bem como que Maquiavel entende a questão da ética. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Ou seja, se você tem uma finalidade a ser alcançada, aquilo que você vai se utilizar para chegar nesse fim, então, se é alguma coisa cruel que você tenha que fazer como meio para chegar nesse fim, você deve fazer. Então, por isso que você não deve se basear lá na ética de ser bom, de ser justo, porque se você precisar se utilizar de meios cruéis, você deve utilizar se você quiser se manter no poder. Esses meios vão te manter no poder? Tem como finalidade se manter no poder? Então você deve usá-los, tá? Por isso, a frase atribuída a ele, os fins justificam os meios.
A ética, conceitos, virtude e fortuna, já comentei. A questão do poder, exemplo da febre tife. É melhor ao príncipe ser amado ou temido? É uma das perguntas que Maquiavel faz. É melhor ser amado ou temido? Aí Maquiavel vai responder o seguinte: é melhor as duas coisas, ser amado e ser temido. Mas se for para escolher, prefira ser temido. Porque Maquiavel entendia que o homem é um ser que esquece facilmente quando você lhe faz um bem. Mas quando você lhe faz um mal, ele fica remoendo aquele mal. Então o homem tem essa essência, essa natureza egoísta, essa natureza vingativa, e ele esquece facilmente os bens que você faz. Então, o que ele indica para o príncipe? Se for para ser amado e temido, melhor. Mas se for para escolher entre uma das duas coisas, prefira ser temido, porque a pessoa que te teme, ela vai respeitar mais do que a pessoa que te ama. A pessoa que te ama, por qualquer coisa, ela pode deixar de te amar. Agora, aquele que te teme, dificilmente ele vai deixar de temer. Ele vai ter medo de você, vai te respeitar pela questão do temor. Ok? No caso dos principados, aqueles que não são herdados, né, aqueles que são mistos ou novos, o que o Maquiavel fala? Ele diz assim: quando você pega e começa um governo novo num lugar que você não faz parte da família, você toma esse estado e você não é da família real, você tomou o estado e esse povo fala outra língua, esse povo não tem contato nenhum com a sua cultura, fica muito difícil para o príncipe se manter no poder. Então o príncipe tem que ser virtuoso, usar a sua virtude, e uma das coisas a se fazer é instalar colônias, porque instalando colônias você tira poucas pessoas, quando você vai instalar sua colônia, você tira poucas pessoas daquele lugar. Você vai fazer um mal para algumas pessoas que logo vai ser esquecido pela população, porque foram poucas pessoas, e as outras vão até ser gratas a você, elas continuam nas suas casas, nas suas fazendas e preferem ficar quietinhas para não sofrer também as punições. Então fica mais fácil você colocar suas colônias do que você encher de soldados, que isso pode gerar um ódio e não é bom para o príncipe ser odiado. Uma outra coisa, quando você começa um governo em um lugar que você não fala a língua, num lugar que a língua é diferente, que a cultura é diferente, é o príncipe também se instalar naquele lugar. Então ele dá a dica das questões das colônias e também dá a dica do príncipe, o próprio príncipe que governa, se instaurar naquele lugar, estar próximo. Por quê? Quando você está próximo, você está de olho, você está vendo o que está acontecendo. Vamos supor que aconteça uma rebelião. Você está perto, rapidinho você dissolve essa rebelião. Agora, se você está longe, até você ficar sabendo, isso já tomou uma proporção muito grande. Então, se o príncipe é virtuoso, ele deve tomar algumas precauções. E essas precauções, essas dicas que Maquiavel dá, é tudo baseado em fatos reais, em coisas que ele observou nos vários governos que ele foi estudando para escrever esse livro para o Lorenzo de Médici, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e beijos!